Apocalipse 19, a partir do versículo 11, né? Vi então o céu aberto e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Então, esse nome aqui, se você vai chamar de novo nome, né? Só pertence a ele. Né? E nós sabemos hoje que o nome dele é Yehoshua, Yehoshua Mashiach, né? E que o nome Jesus nunca é original, originou-se, iniciou-se em Jerusalém, Israel, né? Entre o povo judeu, o povo iudim, porque a letra J não existe no alfabeto dos hebreus, dos israelenses, dos judeus. Portanto, o nome Jesus é do latim, língua morta da Igreja Católica Romana. Isso está bem claro, né? E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Os exércitos do céu acompanharam-no em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi depois um anjo que, de pé no sol, gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer carnes de reis, carnes de capitães, carnes de poderosos, carnes de cavalo, e cavaleiros, carnes de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunida com os reis da terra. É claro que aqui é a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon, a batalha final em Jezreel, o vale de Jezreel, Megido, norte de Nazaré. Depois que as águas do rio Eufrates se secam na sexta taça do Apocalipse 16, os reis do Oriente atravessam. A nascente das águas do Eufrates é a Turquia. Porém, João vê 3 espíritos de sapo. Um sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Isso aí é judaísmo, catolicismo e protestantismo. E dentro do protestantismo origina-se, o protestantismo pariu o pentecostalismo, deuteropentecostalismo e o neopentecostalismo. Né? Mas aqui é dito que a besta, vi então a besta é um papa, né? Um papa da Igreja Católica Romana, um papa de Roma, um papa do Vaticano. É claro que quando isso aqui estivesse cumprindo, o Vaticano já foi despedaçado, já virou fumaça, né? Cratera, né? Mas é dito aqui que a besta
Mesmo assim, depois da cidade das 7 colinas, onde está assentado uma mulher embriagada com sangue dos kadosh, dos santos, mesmo depois da cidade destruída, a besta ainda consegue reunir os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e o seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta. Aqui vemos dois. A besta é um papa, o falso profeta, para mim, na minha opinião, é o anti-Mashiach. Se fala anticristo, eu falo anti-Mashiach porque Yehoshua, e o nome Yehoshua tem um trigrama, Yud-He-Vav, o filho, né? O pai tem um tetragrama, 4 letras, Yud-He-Vav-He, YHWH. O filho é YHW, né? Ele disse: eu vim em nome do meu pai, manifestei o nome do meu pai, tornei conhecido o nome do meu pai, porque Yehoshua quer dizer Jeová salva. Era o nome, Yehoshua era o nome do 6º livro da Bíblia. Não tem a letra J no Velho e no Novo Testamento. O nome não é Josué, é Rocheia, Oséias, quer dizer salvação. Mas Moisés modificou o nome de Rocheia, Oséias, filho de Num. Adicionou o Yud, aí passou a ser chamado Yehoshua. É o nome do 6º livro da Bíblia, depois do Pentateuco, depois da Torá. Na Bíblia dos Hebreus, na Tanash, é Yehoshua, o mesmo nome que o anjo Gabriel, né? Gabriel diz a Miriam, Maria, para pôr o filho, né? Põe esse nome, né? Yehoshua. O anjo Gabriel estava falando em hebraico. Eu não podia falar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus nem existia. Só vai existir em 1524, na Alemanha, com um gramático linguístico, embaixador da Igreja Católica Romana de Roma, Jean Georges Tricino, pai da letra J. Né? Então, J faz 500 anos, esse ano 2024. O nome de Jesus tem 500 anos. Porém, o nome Yehoshua já estava lá no Velho Testamento, lá com Moshe, Moisés, com Rocheia, cambiando, modificando de nome para Yehoshua, o 6º livro da Bíblia. Né? Deves compreender isso. Deves compreender isso. Então, tem um falso profeta, que é um anti-Mashiach. Você fala anticristo, porque Yehoshua diz: eu vim em nome do meu pai, Yud-He-Vav, Yehoshua. Vocês não me receberam, vocês me recusaram. Outro está dirigindo para Israel essas palavras, não é para as nações. Ele pregava para as 12 tribos de Israel. Outro virá no seu próprio nome, e a esse vocês receberão, os judeus. A salvação, Yehoná, João 4, 22, vem dos judeus. Os 12 apóstolos para as 12 tribos. O Mashiach, Yehoshua, pregou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas há esse problema aí. Ele veio para os seus, João, Yehoná 1, 11, 12, os seus o rejeitaram. Todos quando o receberam, nós, os gentios, começou com Paulo. Paulo não pregava Jesus. Paulo nunca falou o nome de Jesus, esse nome nunca saiu da boca de Paulo, de Shaul, de Saulo, que morreu lá no ano 64, no tempo de Nero. Ele pregava Yehoshua. Quem és tu, Senhor? Atos dos Apóstolos 26, 14. Eu sou Yehoshua a quem tu está perseguindo, Saulo, Saulo. Porque o nome de Jesus faz 500 anos. É de 1524, mas lá no ano 60, 54, quando Paulo estava pregando, ele pregava Yehoshua. Deve-se entender isso. Então ele veio para os seus, os judeus, os iudim, que gritaram lá no julgamento de Pilatos: crucifica, crucifica. Mas ele profetizou: vocês vão receber outro. A mim vocês recusam, o Mashiach, Yehoshua, de Nazaré.
E eu venho em nome do meu Pai, Yehoshua, e o de rei Vavier. Vocês receberão outro que virá no seu próprio nome. Será Jared Kushner? Será Vladimir Zelensky? Será Mark Zuckerberg? Será Elon Musk? Quem será? Eu já disse que o anti-Mashiach é aquele que trouxer paz lá no Oriente Médio e é aquele que construiu o terceiro templo. Ele vai se sentar pessoalmente nesse terceiro templo. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? O filho da perdição, o homem ímpio, o adversário, se sentará pessoalmente no templo de Deus. E William Marion Branham disse que já na construção do terceiro templo acontecerá o arrebatamento, o rapto, a transladação da noiva da palavra original para os ares. Então a noiva, pelo menos, verá a construção do terceiro templo, porque Paulo disse que o arrebatamento, a vinda do Senhor, não pode acontecer sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia está aqui. O último nível dela é igreja lesbiteriana, igreja cidade refúgio, igreja contemporânea, onde homem com homem eles aceitam, autorizam a casar, e mulher com mulher. Sodomismo e lesbianismo. Não tem mais nada para apoquentar. Tem mais nada para as igrejas evangélicas, protestantes, católicas, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostal cometer como loucura, fazer mais loucura. Mais loucura do que isso? Sodoma, o pecado de Sodoma chegou no céu. Incomodou, perturbou o pecado das igrejas, do cristianismo, da cristandade, dos cristãos, das cristãs, dos pastores, dos papas, bispo, já chegou no céu. Depois dessa legalização, aceitação de casamento de homem com homem, mulher com mulher, aí é Sodoma, é sodomismo, aí o que resta é ser queimado, virar cinza. Tem mais nada para acontecer, não. Aí diz aqui que a besta, porém, foi capturada, né? Juntamente com ela o falso profeta. É esse que vai construir o terceiro templo. Esse que virá no seu próprio nome. Ele não terá o tetragrama e nem o trigrama. E hoje os judeus nem citam o nome sagrado. Fala Hashem, né? Hashem. Diz eles que uma família de Tiberíades criou os massoréticos, né? Mas se você pegar Yud, Re, Vav, Re, YH, WH e esses massoréticos, essas vogais aí, e casar com YH, WH, vai dar Yud, Re, mas o nome que salva é o nome do filho, Yehoshua, porque o pai, Jeová, pôs seu nome no seu filho. Mas aí agora tem essa coisa que está chegando, né? Os judeus vão receber o anti-Mashiach, vão ser enganados. E esse anti-Mashiach, que é um, e a besta é outro, ou seja, são dois, um para Roma, a igreja mãe do cristianismo, a igreja romana, mãe do protestantismo, mãe dos pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, mas o judaísmo também vai receber sua porção, sua parte, que é o anti-Mashiach. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais. Esse falso profeta vai fazer sinais, né? Com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta, adorado a sua imagem. A imagem da besta é o ecumenismo. A união de igreja católicas, protestantes. Dentro do protestantismo estão os pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais, então é católico, protestante e mais o judaísmo. Os três demônios, espírito, sapo, né? Essas três religiões. Essa é a imagem da besta. Os dois, aqui está plural, os dois foram lançados vivos no lago de fogo,
que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Então o judaísmo se acende na terra. Vimos agora no México que uma mulher judia virou presidente do país do México, vai governar o México, uma mulher judia. Vemos aqui na Argentina Javier Milei ligado com o judaísmo, apoiado por rabinos na Argentina, que tem uma grande comunidade judaica. Ele conseguiu vencer a eleição. Então, vizinho ao Brasil, um presidente que apoia o judaísmo, Javier Milei. Vizinho aos Estados Unidos, que se prepara para novembro ter uma eleição, uma mulher judia vai governar o México, e faz fronteira com os Estados Unidos. É o judaísmo, é os judeus crescendo na terra. Vemos Israel em guerra, Vemos os Estados Unidos, que é a segunda besta que vem da terra e fez fogo cair do céu com as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, matou mais de 144 mil japoneses no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Vemos esses Estados Unidos. Roma é a primeira besta do mar, a religião cristã, a religião do cristianismo, as igrejas. Vemos Israel em guerra contra os terroristas. Vemos o Irã, que não é o ator principal, o Ayatollah Khamenei, dizendo que vai destruir Israel. Ele declarou isso ontem, a Pérsia. Mas o ator principal, eu vejo muita gente profetizando guerra do Irã contra Israel. O Irã vai invadir Israel. Sim, vai. Mas ele vai ser encabeçado pelo Gog, pelo rei do norte, a Rússia, o Gog. Lê Ezequiel 38 e 39. Quando fala que a Pérsia vai junto com o Gog e a Rússia, é o Irã. Então, esse papel de ser levado para as montanhas de Israel, para o Nazaré, o norte, o Vale do Magedon, e Jeová mesmo, lá em Ezequiel 38, 39, eu vou colocar nos olhos no seu queixo, ó Gog, e você vai reunir nações e virar as montanhas de Israel. E Zacarias diz: eu sairei em combate contra todas as nações que vierem contra Jerusalém, Jerusalém. Então isso é profético. Por isso que o Criador deu um tapa no helicóptero do Ibrahim Raisi, presidente do Irã. Ele disse que ia esfregar o rosto da nação, ou de Israel, na areia do deserto. Morreu, mas o Ayatollah Khamenei promete destruir Israel, um velho que está indo para 90 anos. Israel é indestrutível. Claro, eu não sou a favor da política de Israel, ou das abominações que se cometem lá, os judeus cometem lá dentro. Deus vai resolver isso. No final das contas, Ezequiel 9 viu 6 homens com 6 armas destruidoras que vai destruir tudo ali. Seja árabe que estiver ali, seja judeu, só vai poupar quem tiver o selo de Deus na fronte, na testa, que é o nome do Cordeiro e do Pai do Cordeiro, Apocalipse 11. Quer saber o que é o selo de Deus? É um nome sagrado, é um nome divino. Porque Atos dos Apóstolos 4:12 diz que debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a saber, somente o nome de Yehoshua Mashiach. Mas se você quer continuar com Jesus, nome latim, não é nem hebreu esse nome, não é nem hebraico, é nome latim, romano, da Igreja Católica, continua com a marca da besta. Você vai para o ecumenismo. Você quer continuar com Pai, Filho e Espírito Santo? Não é nem Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Abba, Filho é bem, e Espírito Santo é Roa HaKodesh.
os títulos em hebraico. Mas você está batizado na Trindade Católica, Pai, Filho e Espírito Santo, continua nas 3 pessoas distintas. Continua com a religião cujo pai é Constantino, imperador de Roma. Continua com essa religião cristã. Não foi Andrônicos e Júnias, apóstolos, antes de Shaul, de Paulo, Romanos 16, que fundou a primeira Querrilá em Roma, a primeira Kenessian, congregação, Querrilá, comunidade. Não foi Cláudio, imperador romano, em Atos 18, que ele expulsou os judeus de Roma. Não foi por isso, esse acontecimento, esse decreto de Cláudio César, não fez corromper a primeira congregação de Roma. Depois os iudinos não voltaram, os judeus que criam em Yehoshua, Mashiach de Nazaré, não tentaram fundar uma segunda Keilah, Kenessian, e foram massacrados, como a Igreja Católica massacrou todo mundo. Até 1517, Martim Lutero, monge Wittenberg, trazer a reforma. Todos que tentaram trazer um novo movimento, um novo movimento, a Igreja Romana queimou na Inquisição, na fogueira. Os valdenses. Tem aí a história. E hoje a terra está cheia de religião, de igreja, de divisões, não? Numa avenida, numa rua central, 30, 40, 50 igrejas. E você não sabe o que faz. Você vai trocando de igreja, aí é o que eu falei outro dia pregando sobre andarilho e peregrino. Você vira, quando você está nas igrejas, você é um andarilho, sem destino, sem rumo, sem cidade celestial, sem o paraíso, sem salvação. Agora, o dia que você voltar ao Evangelho de Paulo, as sã doutrinas, 14 cartas de Paulo, aí você vai virar um peregrino. Nas igrejas você vai mudar de igreja igual muda de roupa. Seu guarda-roupa não tem uns cabides? Todo dia você troca, muda de roupa, pega uma muda de roupa, uma peça de roupa. Assim, um dia você está na Universal, outro dia na Mundial, outro dia na Preteriana, outro dia na Sara Nossa Terra, outro dia na Internacional, outro dia na Assembleia de Deus. Você é um andarilho. As igrejas estão aí, é um labirinto. É um labirinto sem fim, sem destino, sem céu, sem pátria celestial, sem novo nascimento verdadeiro, sem batismo de Roa, Hakodesh, Espírito Santo, sem batismo do Espírito Santo verdadeiro. As mulheres sem o véu na cabeça, tendo visões, revelações, profetizando, pregando, desobedecendo, pisando na sã doutrina que diz que não pode dar a palavra para a mulher, ela tem que ficar calada na congregação, na assembleia. 1 Coríntios 14, 34, 38. Não, eu não permito, Paulo dizendo, Paulo, não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2,11. E Pedro, Kefas, né? Diz lá, né? A mulher seja submissa ao seu marido. Se o marido não é crente, ganhe ele sem pregação, sem palavra. Ou seja, a mulher não pode pregar nem para o marido incrédulo. Mas as igrejas fizeram as mulheres ser pregadoras. As igrejas fizeram isso. Por quê? Para crescer em números. O intento das igrejas em liberar as mulheres. A Igreja Católica não liberou a mulher ser papa, ser padre. Aos poucos a Igreja Romana vai liberando funções, cargos para as mulheres. Mas as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais saíram na frente. Por isso que explodiu, né? Esses milhões de fiéis de igrejas, né? Explodiu, porque a mulher faz crescer também. Ela requebra em cima do púlpito, em cima da plataforma de igreja, ela rebola, ela se veste sexy, ela fala. Tem mulher que está pregando sobre sexo aí, as pastoras, ensinando sobre sexo nos púlpitos das igrejas. É o que o povo quer ouvir. É o que o povo simplesmente quer ouvir hoje, né? Então, o cristianismo
está fora da palavra. As igrejas estão fora da palavra e não vão voltar à palavra. Não vão voltar ao ósculo santo, Romanos 16. Não vão parar de pagar dízimo. Que Paulo diz em Hebreus 7:5 que quem estabelece e recebe dízimo é a tribo de Levi. As 11 tribos pagavam dízimo a uma tribo, a de Levi. Aos gentios não foi estabelecido dízimo. E Yehoshua era da tribo de Judá. Hebreus 7:14, Paulo, Filipenses 2:8, ele era da tribo de Benjamim. Nem Yehoshua, o filho do Criador, e nem o apóstolo Shaul, Paulo, podia tocar em dízimo. E quem é esses pastores? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Edir Macedo, está tudo aí, em termos de dízimo, está tudo unido. Valdemiro Santiago, Robson Dovalho, E.E. Soares, Esteve Hernandes, na matéria de dízimo, estão unidos, né? Sem saber eles que foi a Igreja Católica no Concílio de Macon II, no ano 583, que instituiu o dízimo, dogma católico. Está na Torá, o povo hebreu, israelense e judim praticar. Mas nas 14 cartas de Paulo não tem dízimo. Não tem dízimo. E eu vi um professor aí, que tem um canal no YouTube, mandando retirar as 14 cartas de... Não é nem 14, ele nem sabe que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mandando retirar as cartas de Paulo. As pessoas acham que Paulo escreveu só 13 cartas. Paulo é o autor dos Hebreus. Quem revelou isso foi o profeta William Marion Branham. Então ele manda retirar as cartas de Paulo. Ele defende, esse professor, que quem escreveu Gálatas, Romanos, que eles querem contra a lei, contra a Torá, ele diz que quem escreveu foi Nero. Olha o que eles estão pregando. E ele diz que é uma revelação divina. Para mim isso é revelação de Satanás. Ele diz que foi Nero que escreveu, que Nero olhou bem a igreja de Pedro, que alterou, modificou a Bíblia, que Pedro Kefas disse que nosso amado irmão Paulo, eu creio que foi Pedro que escreveu. Ele escreveu pontos difíceis, né, que os ignorantes e vacilantes torcem com as demais escrituras para a própria perdição desses ignorantes e vacilantes. Olha que teoria. Mandar retirar as cartas de Paulo, ele chega a dizer que Tiago escreveu sua carta. Eu sei que Lutero retirou 8 livros, retirou a carta de Tiago. Mas 7 livros do Velho Testamento, Judite, Macabeus, Tobias 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. Lutero retirou, mas trouxe na segunda edição da sua Bíblia, porque achou a carta de Tiago muito judaica. Esse professor disse que Tiago escreveu para desfazer do Evangelho de Paulo, para desfazer da autoridade do Evangelho de Paulo. Eu não vejo isso. E Yehoshua disse em Matitial, Mateus 19:18, que os 12 apóstolos se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E as nações? As nações, o apóstolo, pregador, doutor para as nações é Paulo. Foi constituído. É ele que trouxe o Evangelho. Havia outros apóstolos, Andrônico Júnior, o próprio Barnabé, em Atos 14:14, a Bíblia diz que ele era apóstolo. Barnabé, Andrônico, Júnior, mas esses homens, apóstolo Barnabé, apóstolo Andrônico, apóstolo Júnior, não era para as 12 tribos, eles não vão julgar as 12 tribos, porque Matias substituiu Judas Iscariote. Então tem os 12 apóstolos, mas tem os apóstolos para os gentios, para os povos, para as nações. E dentre vários apóstolos que teve as nações, foi constituído pregador, para doutrinar, ensinar, doutor e apóstolo. Aí é o apóstolo Paulo, chamado por Jeová, Deus o Pai, servo de Yehoshua Mashiach, pela graça de Deus. Eu vos escrevo, aí você vai vendo os escritos. Agora, mandar retirar a carta
as cartas de Paulo, argumentar que as cartas de Paulo foram escritas por Nero. Já não chega aí o padre Paulo Marcelo, que diz que a Bíblia e os 27 livros do Novo Testamento foram escritos pela Igreja Católica, pertence à Igreja Católica, para a Igreja Católica, os doutores lá, eles chamam de pais da Igreja. Está falando de Agostinho de Hipó, na África. Está falando daqueles homens lá, Tertuliano, diversos homens lá, Inácio de Antioquia, né? Diz que os pais da igreja eram católicos. Pois eu digo que o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Circuncidado ao 8º dia. Eu digo que esta Bíblia aqui não foi escrita por católico, e sim por um homem hebreu, Shaul, que teve um chamamento divino, embora dentro do judaísmo, o judaísmo estava fazendo ele prender os marchianos, quem cria no Mashiach, Yoshua, até autorizar consentir na morte de Estevão, o primeiro mártir, mas ele estava estragado pelo judaísmo, como muitos estão estragados pelas igrejas, pelas organizações, pelas denominações. Devem voltar à palavra. Assim como Shaul, com os olhos abertos lá, depois saiu do judaísmo. Devem sair do judaísmo, devem sair do cristianismo católico, cristianismo protestante, pentecostal, deuteropentecostal e o cristianismo neopentecostal. E ir para onde? Para que religião? Nenhuma. Eu não convido ninguém para nenhuma religião, para nenhuma igreja, para nenhum templo. Nem templo haverá nisso aqui que eu estou pregando, nesta pregação da palavra original. Porque as Kehilá, as Kenessian, congregações eram nas casas, casa de Nifa, casa de Arquipo, casa de Áquila e Priscila. Templo só pode haver lá no Monte Sião, no Monte Moriá. É o único templo. Fora daquele templo de paredes, o templo que Deus habita, Deus o Pai Jeová, Roa HaKodesh, o Espírito de Deus, é o nosso corpo. Então não há necessidade de 4 paredes. Pode haver uma congregação em casa com um presbítero, preenchendo aqueles mais de 30 requisitos lá de Timóteo, de Tito. Mas 4 paredes, templo não haverá. Poderia até fazer como Paulo, alugar uma sala. Paulo não alugou em Éfeso uma sala lá de um certo tirano e pregou, ensinou durante 2 anos. Mas ele não faz templo, ele não constrói templo. O Mashiach e Yoshua também não constrói templo. Ele profetiza que o templo não vai sobrar pedra sobre pedra, vai ser destruído. Vai ser destruído e sobre a nave do templo estaria, segundo Daniel 9:27, a abominação da desolação, que é o domo da rocha, né? Mesquita muçulmana, lá em cima do Monte Moriá, Monte Sião, topo do Sião. O Sião é 4, 5 quilômetros de frente ao Monte das Oliveiras. O topo é o Moriá, lá tem o domo da rocha, aquela dourada, que está em cima da pedra sagrada, onde Deus começou a construir tudo, né? A falar a palavra dali, né? E o sacerdote, no dia da expiação, ele entrava nesse lugar que está o domo da rocha, que o rei Hussein da Jordânia, muçulmano, pôs 80 quilos de ouro e folheou de ouro, é folheado de ouro aquela cúpula dourada, mas é islâmica, é muçulmana. Antes ali tinha um tabernáculo, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Uma vez por ano o sacerdote entrava lá dentro desse lugar santo, lá, depois de matar a novilha vermelha. E lá ele clamava, invocava o nome do Eterno, Yud-He, Vav-He, Yehová, e fazia o sacrifício, apresentava ali para toda a nação. Hoje Israel não tem templo, porque os muçulmanos, a Jordânia, tem o status quo do Monte Moriá, do Monte Sião. Se impede os judeus de construir, mas o Monte Mashiach está chegando para fazer essas paredes se levantar. Apocalipse 11 diz lá que o templo vai ser levantado, médio templo. Então vai ser levantado. Paulo profetizou que o Monte Mashiach vai se sentar pessoalmente nesse templo. Agora,
pregar, igual eu vi esse professor, retire as cartas de Paulo, foi Nero que escreveu. Tiago fez a epístola para desfazer do evangelho de Paulo. Nero escreveu ali na igreja de Pedro. Está dizendo que Pedro foi a Roma? Pedro foi a Roma, Pedro foi pregar aos romanos. Quem foi a Roma foi Andrônicos, apóstolo Andrônicos e apóstolo Júnior. Paulo diz, meus parentes, apóstolos antes de mim em Roma. Kefas não foi a Roma, Pedro nunca foi. Que loucura é essa? E vem dizendo que Paulo é a asa das abominações. Que o evangelho de Paulo impede o homem e a mulher de ser salvo. Vem chamando Paulo, o evangelho de Paulo, de a asa das abominações que, segundo ele, nenhuma mão humana pode derrubar, porque ele diz que foi Nero que implantou isso. Bem, eu vou ler Daniel 9:27. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. São 70 semanas, 490 dias, dá 490 anos, mas está dividido em 3 partes, né? Lá no tempo de Neemias, Zorobabel, tem também essa parte aqui que o Mashiach cumpriu, porque Yoshua, Mashiach, o filho do Criador, pregou 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, só para a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, só para os judeus. Chegou até a dizer a salvação vem dos irudinhos dos judeus em João 4:22. Está vendo que a Bíblia não é católica romana? Não pertence ao Vaticano, não pertence a Roma. É dito aí em João e Ioanã 4:22 que a salvação vem dos irudinhos, dos judeus. E você pregando, não conhece a Bíblia, não? Pregando que a salvação vem da igreja católica, e os protestantes também pregam que a salvação está na batista, está na preteriana, está na luterana, está na metodista, está na anglicana, na episcopal, e os pentecostais pregando que a salvação está na Assembleia de Deus. Se você tem um nome escrito no hall de membro da Assembleia de Deus, eles dizem, seu nome está no livro da vida. Se você desviar e seu nome for apagado do livro de hall de membro da Assembleia de Deus, eu já estive lá na Assembleia de Deus de 89 a 95, quase 7 anos. Eles dizem, seu nome é apagado do livro da vida do céu. Eles estão dizendo que a Assembleia de Deus tem conexão com o céu. Isso é catolicismo, isso é cristianismo, isso é dogma, isso é RI, regulamento externo, isso é estatuto de denominação. Eu não creio nisso. Leia a Bíblia, homem, mulher. Ioanã, Evangelho de João 4:22, a salvação vem dos irudinhos, dos judeus, não vem de Roma. De Roma vai vir a besta. Vem essa sucessão papal aí, Francisco. Sul-americano da Argentina, o Papa, eles dizem, o de número 266. Para mim é o 265. Se essa contagem católica estiver certa, você tem que excluir Pedro, Kefas. Nunca foi Papa, ele tinha até sogra. Como os sacerdotes levitas tinham esposa, casavam os levitas, os apóstolos também tinham esposa. Pedro tinha esposa, tinha sogra. Levou Yehoshua para curar a sua sogra, na casa de sua sogra, de enfermidade. Não, a Bíblia não é católica. E Paulo era judeu. Sendo judeu, ele trouxe o evangelho para os gentios. É claro que é diferente da Torá, das mitzvot. Esse professor fica implicado porque Paulo não mandou guardar sábado, não mandou guardar as 7 festas, não proibiu comer carne de porco, não. E ele manda retirar o evangelho de Paulo. Eu vou ler aqui, Daniel, e ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Uma semana é 7 anos. Mas só resta 3 anos e meio. Apocalipse 11, leia lá. Os 2 profetas, Elias e Moisés, as 2 testemunhas, vão pregar 42 meses, dá 3 anos e meio, 1260 dias. E pelo tempo da meia semanas, fará cessar o sacrifício e a oblação. Depois que o Mashiach morreu na cruz, veio a destruição do templo de Herodes, o segundo templo, e não tem mais sacrifício. Não tem mais vaca vermelha. Mas eles vão construir o terceiro templo. Eles vão matar a vaca vermelha. Moisés e Elias
vai aparecer e vai pregar para os 144 mil, mas já na construção do terceiro templo ocorrerá o arrebatamento. E pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo, outras versões diz sobre a asa das abominações virá o assolador. Esse professor chama isso de Paulo, eu discordo. Minha Bíblia de Jerusalém diz, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação. Aí é o William Branham, o Elias de Malaquias 4, 5, 6, parte B. O que manifestou o Filho do Homem, discernindo os segredos dos corações. Mas ele pregava Jesus, você não prega Jesus. Mas você não sabe que o grão de trigo, o grão de milho, quando ele é plantado na terra e ele morre, ele vai nascer lá num talo, num caniço, num pendão. Não vai virar uma casca. Você não pode cobrar do pendão, do talo, do caniço, ser igual ao grão que foi plantado na terra. Era etapas. Lutero foi uma fase, uma etapa. Wesley foi uma fase, uma etapa. William Branham foi uma fase, outra etapa. E William Branham disse, se houver outra geração, virá uma outra luz. Virá uma nova mensagem. Mas você é profeta? Eu não sou profeta, eu sou pregador. Mas você diz que é mensageiro, ora os da Shopee do correio Eles entregam o que não é deles, o produto, e vai embora, você recebe. Espero que você receba o que eu estou a pregar. A versão de Jerusalém diz, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação. É esse domo da rocha que pertence ao Islã, aos muçulmanos, que impede Israel, os hebreus, os judeus de construir o terceiro templo. Precisa ser removido. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação. Isso não é Paulo, não. Isso é a mesquita lá de Al-Aqsa, o domo dos espíritos e o domo da rocha. Essas três coisas em cima do Monte Moriá, em cima do Monte Sião. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação. Isso foi colocado lá no ano 690. Eu já contei aqui. Daniel 12, 11, Daniel 12, 12. A partir do tempo que cessar o sacrifício e foi instalada a abominação desoladora, conta 1290 dias. Eu disse que isso aí deu em 1963, no tempo que William Branham revelou 7 selos, porque o ano do calendário da profecia é 360 dias. Não 365 no calendário de Júlio César ou do Papa Gregoriano, e nem a cada 4 anos, 366 dias, o bissexto. Então, a coisa já aconteceu, em 63. Já os 1.335 dias, 1.290, mas você tira aí 1.335, tem 45 anos. Aí aconteceu algo em 2008, eu não sei o que aconteceu. Mas os 1.290 dias, se você pegar os 1.335 dias, se você pegar os 365 dias, vai dar em 2025. Mas aí é o ano do calendário romano, de Júlio César, Juliano, e do Papa Gregoriano. Nós não temos que ir pelo calendário juliano e nem gregoriano. É pelo calendário profético. Tanto que Moisés e Elias, quando vier, vão pregar 1.260 dias, 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. Eu vejo gente dizendo aí que o verdadeiro calendário tem 13 meses. Ele diz novembro, setembro, deveria ser o mês 7, outubro deveria ser o mês 8 e 9, novembro deveria ser o mês 9 e 10, dezembro deveria ser o mês 10. É uma confusão. A Bíblia diz que essa besta, o catolicismo, mas o Império Romano iria mudar a lei e tentar mudar os tempos para gerar essa confusão. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, o domo da rocha. O Breno falou a mesquita de Omar, né? Mas é o domo da rocha, até o fim. Até o tempo fixado para o desolador. O desolador está vindo. E sobre, uma versão diz, sobre as asas das abominações virá o assolador, o desolador.
Mas é sobre a nave do tempo estará essa abominação até o fim, até que chegue o antimachia. Você fala anticristo, antimachia, aquele que virá e os judeus vão receber ele. E ele vai construir o terceiro templo e vai se sentar ali. Está prestes, pode estar muito breve, está prestes a acontecer. Nós estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. E retirar as cartas de Paulo, para quê? Ele diz assim, esse professor Tiago escreveu para desfazer do Evangelho de Paulo. Parece que esse professor desse canal não conhece a carta dos Hebreus, né? Você fala que Tiago escreveu para desfazer de Paulo, mas olha a carta dos Hebreus. Só um hebreu, como Paulo poderia escrever aos Hebreus, distinguindo, explicando, mostrando a antiga aliança e a nova aliança, a Torá e a graça. Explicando ali bem direitinho. E outra coisa, as igrejas não seguem o Evangelho de Paulo. Eu tenho aí no YouTube pregações que eu preguei em série, 200 pontos do Evangelho de Paulo que as igrejas do cristianismo não obedecem. Nem católico, nem protestante, nem pentecostal, nem deuteropentecostal, nem neopentecostal. Tirar as cartas de Paulo para quê? Aonde está dentro das igrejas que se dizem cristãs a mulher lavando os pés dos kadosh, dos irmãos no hospedagem? 1 Timóteo 5, 10. Como Abigail. Lá em 1 Samuel 25 lavou os pés dos servos de Davi. Na Grécia, Timóteo era grego, na Europa foi implantado o lava-pés, não o homem lavando o pé de homem, mas a mulher lavando os pés dos homens. Eu sei, o Mambrano implantou o lava-pé na ceia. Mulher lavando pé de mulher e homem lavando pé de homem. Mas Yehoshua sozinho lavou os pés dos varões. Como eu vos fiz, façais vós também. Mas Paulo não estava naquela ceia de Mateus 26. Paulo não implanta o lava-pés em Coríntios 11. Mas Paulo manda fazer o que Abigail fez lá. A esposa do Nabal, que morreu e casou com Davi. Eu vou lavar os pés dos servos. Eu vou lavar os pés dos servos de Davi. Então tem um lava-pés. Ele está mandando retirar as cartas de Paulo. Para quê? Eu, como pregador que prega a palavra original, a doutrina de Paulo, eu não vejo as cartas de Paulo sendo aplicadas dentro das igrejas. E o divórcio? Paulo diz, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Romanos 7, 2. Morto marido pode casar com quem queira. Mas vivendo o marido estando vivo, se ela for viver com outro homem, Romanos 7, 3 diz, será chamada adúltera. Onde está isso dentro das igrejas? Onde está essa aplicação? 1 Coríntios 7, 10. A mulher, se separar do seu marido, não te casa de novo. E o marido não repudie, não abandone sua mulher. Ele manda ela reconciliar com o marido. Onde está essa aplicação? O divórcio está correndo frouxo dentro das igrejas. Paulo não ensinou divórcio. Não faz parte o divórcio da doutrina de Paulo. Mesmo o santo matrimônio, onde está ele? Paulo diz que uma moça virgem e um rapaz que fugiu da prostituição. Respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio. O leito conjugal, a cama do casal sem mancha. Os adúlteros, os casados que cometem adultério, os fornicários, solteiros que não casou, mas vive de sexo, de prostituição, Deus o julgará. Onde está o santo matrimônio aí? Tal como José, filho de Jacó, homem puro que fugiu da cama do adultério, foi preso, mas virou governador do Egito. Depois casou com uma mulher egípcia, né, uma virgem, né? Mas ele era puro. E em Jerusalém, Atos 15, 29, foi dito para os gentios, para Paulo, pregar para os gentios se abster do sangue, da carne sufocada, de comida oferecida a ídolos e das uniões ilegítimas. Que eu tenho pregado aqui contra elas, ou seja, uma mulher que não é virgem também não tem direito a casar. Um homem que não guardou a pureza. Um homem que foi fazer sexo com prostitutas, teve filhos, fora do santo matrimônio, também não merece casar. Matrimônio não é para qualquer um. Tanto que o diácono e o presbítero tem que ser marido de uma só mulher.
E matrimônio é mulher virgem. Não é essa coisa rabichada, amigada, enrolada. Esses casamentos aí de mulher vestida de véu e grinalda, de branco aí dentro de igreja católica, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Isso é coisa da Rainha Vitória da Inglaterra. Isso aí é show. Hoje é um caso nem de igreja, é dentro de clube, não? Isso aí não tem nada a ver. Antes da moça usar o véu lá, grinaldo, vestido branco, aí já perdeu a virgindade, nem moça é mais. Já foi mulher de não sei quantos. E quem dá a virgem para casamento é o pai. Como Reuel é o pai de Sara no livro de Tobias. Vai dar a sua filha virgem, Sara, a Tobias, filho de Tobias, para ele casar com ela. Então, se olhar o evangelho de Paulo, ele está mandando retirar as cartas. Deixa as cartas de Paulo onde está. Não retira nada. Mas o que eu vejo é que as igrejas não vivem, não pregam, não ensinam, não explicam. Não tem os pontos de Paulo como doutrina. E se um anjo descendo do céu, Gálatas 1:8, ou alguém pregar algo diferente, Paulo diz, no meu evangelho, considere isso maldito, anátema. Nem conhece o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo é o primeiro evangelho. Timóteo 1:11. A mim me foi confiado o evangelho da glória de Deus. Então o evangelho de Paulo é o último evangelho a ser pregado nesta hora da meia-noite, quando a graça está terminando, quando as virgens prudentes entrarão pela porta que é Yeshua Mashiach, o noivo, o esposo, quando a porta vai se fechar na hora da meia-noite. É o evangelho de Paulo que deve ser o último evangelho a ser pregado. Ô, pregador, mensageiro, André Luiz, você tem evangelho? Nenhum. Eu só prego o que Paulo pregou, já é o suficiente. É o último evangelho. É o evangelho dessa doutrina, da palavra original da glória de Deus que está a voltar hoje. Veja, a reforma de Martim Lutero, o que ela causou? Na era de Sardes, Apocalipse, acho que é 3, diz, tens nome de que vive, mas já está morto. Essa era a reforma, porque se você olhar hoje, as igrejas pararam com as indulgências, pararam com a venda de vela, pararam com a venda de imagem, pararam com peregrinação, estou falando de igreja católica. Veja aqui em Aparecida, em São Paulo, quanta vela, quanta escultura, isso aí gera bilhões em dinheiro. Estava alguém vendo um ateu que entrou lá dentro, mostrando que a pessoa compra uma vela de 1,60 m, um devoto, a vela é derretida lá no altar, já tem uma empresa que pega a cera para refazer a vela. Ou seja, então a igreja católica não toma prejuízo. E as protestantes, com suas fogueiras santas, com seus envelopes, com o Silas Malafaia pedindo para dar um aluguel. O trabalhador dá um aluguel para ele, para a igreja dele, para a Assembleia de Deus. E as protestantes são piores do que a igreja católica para fazer a arrecadação de dinheiro. Deixa as pessoas como um frango pelado, um galo pelado, uma galinha pelada, arranca dízimo, arranca aluguel, arranca, a pessoa ia pagar a prestação, o cartão de crédito, os pastores fazem de tudo e arrancam isso das pessoas. Arrancam dinheiro, do mesmo jeito que trabalha a mãe, trabalha as filhas. Eu devo dizer, é o que eu penso, posso estar errado, mas acho que não estou. Esta é a última pregação. William Branham pregou, estou terminando, os 7 selos. A parte de frente, ali o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, na minha Bíblia, o 4º cavalo é o esverdeado. As almas debaixo do altar, o 5º selo, a grande tribulação, o 6º selo, e a meia hora de silêncio, o 7º selo. Irmão Branham, quando pregava, ele dizia que estava pregando a parte de frente dos 7 selos. Mas ainda viria os 7 trovões, que é a parte de trás, a parte de fundo dos 7 selos.
E alguém perguntou, William Branham, quando esses 100 trovões vier, vai ser algo fora da Bíblia, extra bíblico? O William Branham disse, não. Apocalipse 19, Apocalipse 22, 19, 18, diz que não pode tirar e nem acrescentar nada na Bíblia. Terá que ser bíblico. Mas esses 100 trovões é a parte do fundo. Como é que seria? É Bíblia, mas não está escrito. É Bíblia. 100 trovões é bíblico. Mas não está escrito em nenhum lugar. Porque com a Bíblia hoje está escrito que o nome que salva é Yehoshua, Mashiach, Yud Rei Vav Rei. Eu tenho essa aqui que está no rodapé da Bíblia para Mateus 1:21. Mas toda ela fala Jesus, Jesus Cristo, Jesus. Então o que eu estou a pregar é sim uma revelação. É Bíblia, mas não está escrito em nenhuma Bíblia, porque nenhuma Bíblia tem uma tradução 100% perfeita, tal como o Paulo escreveu. Não tem hoje. Eu acho que não vai haver tempo de haver essa tradução. O importante aqui agora é que o autor da Bíblia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Roa HaKodesh, está vivo. É ele que vai trazer as filhas e filhos do Criador, os filhos e filhas do Criador, a palavra original. Em meio a tantos falsos profetas que ensinam contrário à Bíblia. Vê? Mandando retirar as cartas de Paulo. Sendo que Paulo disse que não era para pregar um ponto diferente do que ele ensinou. Vê se isso não é o diabo, Satanás, com ódio. Ódio contra o evangelho da glória de Deus, que é o evangelho confiado a Paulo. 1 Timóteo 11. Sem falar das más interpretações, que cada igreja tem um RI, regulamento interno, um estatuto, um dogma, uma doutrina. E essas más interpretações viram heresias, a qual Kefas, Pedro, em 2 Pedro 2:1, diz que isso seria introduzido no futuro e levaria à destruição a muitos. É necessário voltarmos à palavra original. Nessa hora do gemido da natureza, das dores de parto, veja o Rio Grande do Sul. Veja o Rio Grande do Sul. Eu vi uma mulher dizendo que esse castigo caiu sobre o Rio Grande do Sul porque é um estado que não tem primeira-dama, ou seja, o governador casado com um homem, né? A Bíblia condena isso. Eu não sei qual é a sua opinião, mas Deus, a palavra de Deus, a Bíblia chama isso de sodomismo. E o Criador destruiu Sodoma e Gomorra por causa desse pecado. Pecado que chegou ao céu. Não é só o Brasil, Rio Grande do Sul. É a terra toda, virou uma Sodoma e Gomorra moderna. É por isso que as catástrofes estão aí. No mesmo tempo que veio enchente no Rio Grande do Sul, vizinha à Indonésia, Papua Guiné, né? Houve lá um soterramento lá que enterrou 2.000 pessoas vivas, né? Desastres naturais, a natureza gemendo, vai gemer mais. O sol, a lua, as estrelas, a terra, terremoto, maremoto, tsunami. Não precisa dizer, Deus me revelou, eu tive um sonho, já está tudo na Bíblia, os sinais aí. Ó. Guerras, fomes, pestes, está tudo na Bíblia aí. Quando eles vêm aí, esses profetas e profetisas, são profetas e profetisas do Pix e querem dinheiro. Eles não pregam o que Paulo pregou, eles pregam o que a Igreja Católica prega. Vocês vão a ecumenismo. A Bíblia diz que os 3 espíritos de sapo, judaísmo, catolicismo, protestantismo, fazem milagres. Fazem milagres. Claro que são milagres de mentira, né? Para levar todos os moradores da terra a um lugar chamado Armagedon. A humanidade vai para lá. As igrejas vão para lá. Esse quebra-cabeça está sendo montado. As últimas peças vão fechar o quadro, né? Olha que Jeová, o único Deus e Pai, e seu Filho Yehoshua, o único mediador e salvador entre Deus o Pai e os homens, abençoe esta pregação nesta hora. Amém.